Esses dias eu fui na casa de uma pessoa e uma coisa me chamou a atenção. Não era sujeira, era o excesso. Tinha muita coisa em todo lugar. Armários cheios, bancadas cheias, tanta coisa que até para limpar ficava difícil. E por alguns momentos eu me perguntei como era o dia de faxina daquela dona de casa. Com certeza não era um dia agradável, um dia leve. Com certeza ela vivenciava muitos estresses, porque o acúmulo de coisas traz estresse para a nossa vida. Então tanta coisa eu ficava observando naquela casa que eu ficava imaginando quão difícil era para aquela pessoa faxinar aquele ambiente. E aquilo me fez pensar, gente. Às vezes, a gente acha que precisa de mais utensílios, mais coisas, mais espaço, mas na verdade o excesso começa a atrapalhar. Naquela casa não era falta de limpeza, era o acúmulo que dificultava tudo. E isso não acontece só na casa, acontece na vida também. A gente vai guardando coisas que não usa, sentimentos que não fazem mais sentido, preocupações que nem são necessárias. E sem perceber, tudo vai pesando. Ter só o necessário não é sobre ter pouco, é sobre ter leveza. Para você que chegou aqui, gente bonita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de organização aqui, de reflexão sobre coisas importantes em nossa vida. E enquanto eu organizo aqui a minha cozinha, a organização aqui perdeu um pouco o controle, né? Meu filho, inclusive ele tá em casa hoje, gente, se vocês ouvirem alguns ruídos de fundo, é o meu filhote que tá por aqui. Ele estava com febre, né? Adquiriu uma virose. E aí, hoje ele não foi para a escola, está em casa. Então, a gente acaba priorizando algumas coisas na vida, né? Como, por exemplo, um filho que fica doente, então a gente precisa dar mais atenção. Aí, às vezes, a casa ela fica de lado, mas depois a gente levanta a cabeça, a gente sacode a poeira e a gente volta para a organização. E assim a vida está tudo bem. Então, enquanto eu organizo aqui a minha cozinha, eu vim aqui refletir com vocês, né? Um pouquinho a respeito do acúmulo de coisas, do excesso de coisas que a gente acaba adquirindo na nossa vida e às vezes a gente não percebe. E o quanto isso, gente, nos faz mal. Eu confesso para vocês que hoje aqui na organização da minha cozinha, nessa faxina que eu estou fazendo, para mim, é a faxina mais leve que eu fiz em todo esse tempo. Eu tenho feito faxina aqui na minha cozinha. Por quê? Porque alguns meses atrás eu acumulava muitas coisas. Ainda preciso me desfazer de mais, mas só pelo fato de eu ter conseguido, gente, me desfazer de alguns itens, de alguns utensílios, né, de coisas aqui na minha casa que não fazia sentido, que eu não usava,
Isso para mim já é considerado uma grande vitória, porque não é só você acumular coisas, existe um apego emocional por trás de tudo isso. Às vezes a gente vai acumulando coisas e quando a gente vai realmente descobrir o que é algo emocional, gente. E isso é muito difícil porque não é fácil você desapegar das coisas, né? E às vezes você até reconhece que você precisa se desfazer daquilo, colocar para frente, né? Aquilo que não faz mais parte da sua vida, mas para você é muito difícil porque existe ali uma ligação emocional, né? Um apego emocional por trás, que não é tão fácil assim a gente desapegar das coisas. Então, alguns meses atrás, para mim era muito difícil a gente desapegar, mas eu tenho aprendido que o necessário, gente, é o mais importante da vida. O necessário faz você ter leveza nas suas organizações, nas suas funções enquanto dona de casa e na sua vida em um todo, gente. Você fica com a tua mente leve e a tua vida fica leve também. E o ambiente que você vive, nossa, gente, ele agradece por conta disso. Então, o necessário é mais importante, porque o necessário ele traz leveza e paz para a nossa vida. Porque no fim, gente, menos coisas é mais paz, isso é verdade. E isso também me traz aqui uma situação verídica, gente, de uma família que eu, de certa forma, vivenciei. Não vou falar o nome, mas a história, ela é real. Trata-se de uma família de que a dona da casa, ela guardava muitos itens, muitas coisas, gente. E um certo dia, uma das suas filhas, ela foi faxinar a sua casa e quando ela abriu o armário da cozinha, havia muitas panelas, gente, com o cabo quebrado, né? Sem tampa, amassadas, que precisavam realmente ser desfeitas. E quando a pessoa ela foi limpar outra parte do armário, ela percebeu que havia um jogo de panela novo, gente, que aquela dona de casa nunca havia usado. E aí ela perguntou para aquela dona de casa: senhora, por que a senhora não desfaz dessas panelas e a senhora passa a usar esse jogo de panela que a senhora tem? São panelas novas, panelas bonitas, que vai ser muito útil para a senhora. E aquela senhora respondeu para aquela mulher: não, eu não vou usar as minhas panelas porque essas panelas é para quando chegar visitas em minha casa. Então deixa essas outras aí mesmo, não tem problema não, porque quando chegar a visita eu não vou passar vergonha. Olha o pensamento daquela dona de casa. E aí aquela mulher, gente, ela continuou organizando a sua casa, né, a casa daquela mulher. E aí ela percebeu que tinha talheres novos, gente, tinha xícaras novas, copos novos, e aquela mulher, ela não fazia uso porque estavam todos novos. Em contrapartida, ela percebia que em outro compartimento do armário havia xícaras quebradas, né, com alças quebradas, danificadas, garfos, gente, envelhecidos, que precisavam realmente ser descartados, né, serem levados para reciclagem. Mas aquela dona de casa, gente, ela não quis abrir mão, ela preferiu continuar com aquele entulho de coisas, né, gente, aquele monte de coisas, aquele excesso de coisas, sem necessidade, sendo que ela tinha outros itens melhores e novos para ela fazer uso. E sabe o que acontece, gente? O tempo passou, gente. E aquela senhora, ela ficou doente. E infelizmente ela veio a óbito. E depois de alguns dias, quando seus filhos foram organizar as suas coisas, né, na casa dela, os filhos viram, gente, que teve coisas que aquela senhora não teve o privilégio de desfrutar. Para você ver a seriedade do que às vezes a gente vai acumulando na vida e a gente acha que está tudo bem quando na verdade não está. Às vezes a gente deixa de desfrutar, gente, daquilo que a gente tem na nossa casa por conta de coisas que a gente acumula, que a gente acha que vai trazer resultados positivos, que é importante para nós, quando na verdade não são. E aquela senhora, gente, ela foi embora, ela partiu. E os filhos depois, ao organizar a sua casa, perceberam que existia itens que aquela senhora nunca havia usado, nunca havia desfrutado, que a sua família, gente, nunca tinha desfrutado. E o que é que a gente aprende com isso? A gente precisa aprender que a gente precisa desfrutar das coisas que tem também. Se eu compro um jogo de copo para minha casa, a minha família
família precisa desfrutar disso. Eu preciso desfrutar disso, gente. A minha família precisa desfrutar porque a gente não sabe do dia de amanhã. E outra lição importante é que o excesso de coisas, gente, acaba atrapalhando a nossa vida e a gente precisa deixar partir. Porque quando a gente faz isso, há uma leveza tão grande dentro da gente, há uma paz tão grande que a nossa alma agradece. Hoje aqui na organização da minha cozinha, gente, foi a organização mais leve que eu já fiz em toda a minha vida, porque eu tenho exercido, né, esse comportamento na minha vida, na minha casa, na minha rotina enquanto dona de casa e enquanto mulher também. Então, toda vez que eu faço uma faxina em algum cômodo da casa e eu percebo que existem itens que precisam ir embora, gente, eu coloco em uma sacola, eu descarto, eu guardo no cantinho, sabe? Tem algumas coisas, por exemplo, aqui na minha cozinha, eu fiz esse destralhe já alguns meses atrás, mas aqui, gente, eu já percebo que tem coisas que precisam ir embora. Precisam ir embora, e aí quando eu venho aqui na cozinha para poder organizar, que eu olho tal item, eu falo, isso aqui já precisa ir embora, isso aqui praticamente ele não está fazendo tanto, não está tendo uma função tão importante aqui na minha cozinha. E aí, gente, eu passo por ele várias vezes aqui, né, por alguns itens várias vezes, e eu vejo que tem coisas que precisam ir embora ainda. Por exemplo, tem algumas formas de bolo aqui em casa, gente, que eu fico pensando, pra que eu quero tanta forma de bolo, gente? O máximo, gente, 2 formas pra mim tá ótimo, né? Por exemplo, aqui em casa são o quê? Eu, meu filho, né, meu esposo e a minha irmã, né, que tá passando tempo aqui com a gente. Então, são 4 pessoas aqui em casa. Então, 2 formas grandes, gente, já é o suficiente. Tanto pra gente quanto pra visita quando chegar em casa pra comer um bolinho, né? Então não é necessário, gente, eu ter tantas formas de bolo. Pra que eu quero tanta forma de bolo, gente? Eu tenho um bocado de forma de bolo aqui em casa. E eu ainda não me desfiz, mas eu vou me desfazer delas. Porque eu tenho tido essa consciência de que o necessário é o mais importante. Não é muito que vai facilitar na sua vida. E sim, o necessário. Aquilo que vai ser útil pra você. Por exemplo, eu tô com um jogo de panela mesmo, gente, que já tá um pouco danificada. Eu preciso comprar um jogo de panela. Mas se eu jogar o jogo de panela que eu tenho agora fora, eu vou ficar sem panela para poder cozinhar. Mas eu já tô me organizando, gente, para eu conseguir um jogo de panela aqui em casa, para eu poder pegar as panelas que eu já percebo, gente, que já estão um pouco danificadas e já mandar para frente, né, gente? Fazer com que vá adiante. E eu desfrutar, gente, do meu jogo de panela. E aí eu fico pensando, gente, tem gente que tem 2, 3 jogos de panelas em casa, sabe? E não usa de jeito nenhum, não desfruta. E não tem necessidade de você ter 2, 3 jogos de panela, gente. Claro que é importante você investir, né? Em um ótimo jogo de panela, né? Que seja saudável para sua vida. Apesar de que hoje, infelizmente, gente, nós brasileiros, principalmente quem tem uma renda baixa, né, financeiramente falando, às vezes não tem, gente, como comprar um jogo muito bom de panela, né, um aço inox, uma cerâmica, né, da vida. Mas aquilo que puder fazer para poder ter melhor acessibilidade, gente, a você ter saúde e também você ter o melhor, né, dentro das suas condições, claro, gente. Por quê? Porque hoje em dia tem muita gente que não tem condição de ter um jogo de panela de cerâmica, mas consegue comprar um jogo de panela de alumínio e tá tudo bem, gente. Cada um vive dentro das suas condições. Se tiver como investir em um bom jogo de panela, que seja também saudável, glória a Deus. Mas se não tiver, tá tudo bem, gente. Você vai ficar sem fazer comida, né? Não tem como a gente ficar sem fazer comida, gente. Tem que ter panela. E às vezes a gente investe naquilo que cabe dentro do nosso bolso, gente. Tá tudo bem por isso. Cada um vive sua realidade, cada um sabe do peso, né, do seu bolso todos os meses, todos os dias, enfim. Então, gente bonita, esse foi o vídeo de hoje, né, que eu vim trazer para vocês. Aí foi o resultado final da minha cozinha limpinha, organizada. Agora eu vou partir pro almoço, gente, porque amanhã ela passa rápido. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.